família, carro, dinheiro, provisão, tudo é Ele que governa, porque Ele tem uma atitude independente de Deus. Esse aqui é muito fácil de identificar. Esse aqui, todos os ímpios, é fácil de identificar. Agora, o religioso, o eu dele também está no centro dele. Agora, aqui em volta, tem algumas coisas que são um pouquinho diferentes do que está aqui. Aqui em volta tem até Deus, ó. Igreja, aí vem estudo, trabalho, profissão, parece que ele está salvo, mas ele pode estar se enganando se ele governar a vida dele, porque se ele governa a vida dele, a essência da vida dele é a mesma essência do ímpio. O ímpio manda na vida dele, o ímpio é independente. E qual o problema do religioso? É que ele mesmo, dizendo crer em Deus, ele ainda assim pode ser independente de Deus. Ah, mas então, para que Deus existe para ele? Deus existe para ele, sabe para quê? Para abençoar a vida dele. É para isso que Deus existe na vida dele. Ó Deus, me dá isso, ó Deus, me dá aquilo, ó Deus, conserta meu casamento, ó Deus, campanha disso, ó Deus, campanha daquilo, corrente de oração disso, corrente de oração daquilo. Ele vive atrás de Deus apenas atrás das bênçãos de Deus, mas ele não vive atrás de deixar Deus governar a vida dele. Deus é apenas mais um ingrediente, de tudo aquilo que ele já manda e ele governa. Agora, qual é a diferença de um discípulo verdadeiro? É que Deus governa todas as coisas que estão à sua volta. Amém. Amados, quem que nós precisamos entender que é esse tipo de gente que Deus quer que nós sejamos? Nós precisamos entender que só existe salvação para esse tipo de gente. Quem falou isso? Jesus falou isso. Vamos ler Lucas 14. Versículo 25. Outro discurso evangelístico de Jesus. Grandes multidões o acompanhavam, e ele, voltando-se, lhes disse. Esse discurso de Jesus não era um discurso para quem queria ser obreiro. Esse discurso não era um discurso para quem queria ser pastor. Esse discurso não era um discurso para quem queria ser mais consagrado. Esse era o conteúdo do discurso de Jesus para as multidões. Era o que ele dizia a todos que se achegavam perto dele. O que ele dizia? Se alguém vem a mim e ama mais seu pai, e ama mais sua mãe, e ama mais sua mulher, e ama mais seus filhos, e ama mais seus irmãos, e ama mais suas irmãs, ou ainda ama mais a sua própria vida, o que ele diz aí? Dá para falar mais alto? Não pode ser meu discípulo. Quem falou isso? Jesus. Não tem negócio, não tem acordo. É claro, é cristalino. Não tem como interpretar um negócio desse. Que interpretação que eu vou dar para esse negócio desse aqui? Ou é, ou não é. Se o seu amor por Jesus não for total, incondicional, se você não abandonar a independência da sua vida, não pode ser meu discípulo. Se você quer vir a mim, mas você quer continuar governando a sua vida, não preciso que você me siga. Aí ele vai contar uma historinha. Qual de vós, pretendendo construir uma torre, não se assenta primeiro para calcular a despesa e verificar se tem os meios de concluir?
para não suceder que, tendo lançado os alicerces e não podendo acabar, todos os que a virem zombem dele, dizendo: ia lá, esse homem começou a construir e não pode acabar. Está lá, ó, começa a construir a casa e não termina. Cara enrolado, cara atrapalhado. Ou qual é o rei que, indo para combater outro rei, não se assenta primeiro para calcular se com 10 mil homens poderá enfrentar o que vem contra ele com 20 mil homens? O Mag é um rei, tem 20 mil soldados. O Paulo é outro rei, tem 10 mil soldados. Aí os mensageiros chegam lá, vê o tamanho do exército do Mag, 20 mil soldados. O rei, seguinte, rei, cara, digo aí, ó, 20 mil soldados, cara. Aí o rei manda fazer uma contagem, tem 10 mil soldados. Rapaz, não vai dar não, os caras vão trucidar com a gente. Manda uma embaixada de paz. É o seguinte, a gente não precisa brigar. Por que a gente vai brigar? Né? Vamos negociar esse negócio aqui. É assim que está aí? Caso contrário, estando o outro ainda longe, envia-lhe uma embaixada pedindo condição de paz. Assim, pois, todo aquele que dentre vós não renuncia tudo quanto tem, não. O que está escrito aí? Não pode ser meu discípulo. Pode ser meu discípulo. Um grão de mostarda. O reino de Deus é semelhante a um tesouro oculto. O reino de Deus é semelhante a um homem que negocia e procura boas pérolas. O reino de Deus é semelhante a uma rede lançada no mar e recolhe peixes de todas as espécies. O reino de Deus é semelhante a um rei que resolveu ajustar as contas com seus servos. O reino de Deus é semelhante a um dono de casa que saiu de madrugada para assalariar trabalhadores para a sua vinha. O reino de Deus é semelhante a 10 virgens que, tomando suas lâmpadas, saíram a encontrar-se com o noivo. O reino de Deus é semelhante a um homem que, ausentando-se do país, chamou seus servos e lhes confiou os seus bens. O reino de Deus diz, o reino de Deus diz, o reino de Deus diz: existe um rei que manda, que governa, e é esse rei que a igreja tem que obedecer. Ele é o Senhor. Eu não posso mandar na minha vida. Se eu mando na minha vida, Ele não é o meu dono. Esse é a essência do evangelho do reino, amado. Nós temos que atentar para esse rei. Nós temos que nos confrontar. Jesus, você é o dono da minha vida. Quem é que manda na minha vida, Jesus? E como que eu sei se Jesus manda ou não manda na minha vida? Muito fácil. Muito fácil de saber se Jesus é o seu Senhor. Você obedece a palavra de Deus? Maridos, amai vossas esposas como Cristo amou a igreja. Como Cristo amou a igreja. Como Cristo ama a igreja. Com paciência, com doçura, com longanimidade. Pais, criai vossos filhos na disciplina e na admoestação do Senhor. Os pais têm criado seus filhos na disciplina e na admoestação do Senhor. Pois esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais de toda prostituição, de toda impureza. Solteiros têm se abstenham, têm ficado longe de todo tipo de impureza. Impureza da internet, impureza da televisão, impureza desse mundo. Você segue as recomendações de Jesus, que Jesus estabeleceu na sua palavra? Quero ler com vocês Salmo 19. Salmo 19, versículo 7. A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração.
O mandamento do Senhor é puro, ilumina os olhos. O temor do Senhor é límpido e permanece para sempre. Os juízos do Senhor são verdadeiros e todos igualmente são justos. São mais desejáveis do que ouro, mais do que muito ouro depurado, e são mais doces do que o mel e o destilar dos favos. Quem tem governado sua vida? Quem é o seu Senhor? A história da igreja nos conta relatos de muitos cristãos que foram jogados para serem queimados vivos, como espetáculo. Muitos foram jogados para serem comidos vivos por leões. Sabe por quê? Porque diziam: Jesus é o meu Senhor. Os soldados romanos vinham: quem é o seu Senhor? Jesus é o meu Senhor. Diga: César é o seu Senhor. Jesus é o meu Senhor. César não é mais meu Senhor. Muitos e muitos cristãos morreram simplesmente por afirmar que Jesus era o dono. A palavra Senhor perdeu a sua força nos dias atuais. Você chama qualquer um de Senhor, mas quando o Evangelho foi escrito, a palavra Senhor tinha outra conotação. Senhor é dono, é o que governa. Jesus governa a sua vida. Jesus governa a sua casa. Jesus governa seu coração. Maridos, não trateis vossas esposas com amargura. Maridos, não sejam grosseiros com suas esposas. Vós, mulheres, sejam submissas aos seus maridos como ao Senhor. As mulheres têm sido submissas aos maridos como ao Senhor. Filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, porque isto é justo. Honrai pai e mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e seja de longa vida sobre a terra. Os jovens têm honrado, têm obedecido, porque são dois degraus. O primeiro degrau é o da obediência. O primeiro degrau da obediência de um filho, amados, é obrigação. É obrigação o filho obedecer. Não tem esse negócio. Não tem complicação nisso, amados. Amados, eu venho de uma geração em que eu recebi a surra da minha mãe. E eu amo minha mãezinha pelas surras que eu ganhei. Nunca tive problema com minha mãezinha pelas surras. Todas as surras que eu mereci. Agora hoje tem um negócio aí na sociedade, né, pai? Os filhos têm que obedecer os pais. E a forma que os pais têm de fazer com que o filho obedeça é vara, é disciplina. O mínimo que um filho pode fazer é obedecer seu pai e sua mãe. Só que Deus não quer o mínimo. Deus fala que é para obedecer e honrar. Honrar é mais que obedecer. Honrar é: papai, você quer que eu lave o seu carro? Mamãe, você está precisando de alguma coisa? Mamãe, o que a senhora precisa hoje para eu fazer? Papai, o que precisa ser feito? Isso é palavra de Deus. Isso é absoluto. Isso nós temos que ensinar na igreja. Isso os pais têm que viver na sua casa. O reino de Deus começa na sua casa, na sua família. O reino de Deus começa com seus filhos sendo obedientes a você, honrando você. E algum tempo atrás eu fiquei me perguntando ao Senhor: Senhor, por que obedecer e honrar, Senhor? Um filho obedecendo já está de bom tamanho? O Senhor falou: não está de bom tamanho. Aí o Senhor fez eu voltar no passado. Aí eu me lembrei lá no passado, quando eu tive o Jonatas, eu tinha 22 anos de idade. E eu com 22 anos de idade, eu era um jovem que eu queria ter muitas coisas. Mas quando eu tive o Jonatas, eu descobri
descobri que eu não podia mais viver de forma independente. Porque quando eu me casei, a primeira parte do meu eu morreu para a vida independente. Agora não é mais só eu, é eu e a Miriam. Depois que eu tive o filho, o restinho de vida independente que eu queria até acabou de vez. Agora é eu, Miriam e Jonas. Tudo aquilo que eu imaginava fazer foi por água abaixo. Porque a minha vida agora era em função dos Jonatas. Deixei de estudar porque não tinha dinheiro para pagar, porque eu tinha que criar os Jonatas. Quantas e quantas vezes uma mãe acorda? Quantas e quantas vezes uma mãe penteia o cabelo da criança? Quantas e quantas vezes a mãe troca a fralda? Quantas e quantas vezes leva no hospital? Quando o filho nasce, os pais vivem em função dos filhos. E todo pai faz isso com alegria. Todo pai faz isso com alegria. A única forma que Deus encontrou de honrar os pais é dando o mandamento para os filhos, de que os filhos honrem seus pais, obedeçam seus pais. Essa é a doutrina que tem que ser ensinada na igreja. Esses são os mandamentos que tem que ser ensinados. Qual é a doutrina de vocês? Fácil, vamos ver qual é a nossa doutrina. Tito capítulo 2.